Eu, um escravo corporativo 996, transmigrei para um romance onde um CEO dominador se apaixona por mim, o CEO sem cérebro desta história. Uma vez, pensei que tinha terminado este maldito jogo de CEO dominador para mulheres. Em transmigrar para o CEO sem cérebro em uma história para mulheres, mas eu sou uma pessoa normal, eu uso o pensamento de uma pessoa normal. Evitei todos os enredos sem cérebro e, com a racional Zalkinja, alcancei um final perfeito e equilibrado. No final, os leitores acharam que minhas táticas eram muito brandas. A autora interveio à força, e eu transmigrei novamente para o CEO sem cérebro em uma história para mulheres. Desta vez as táticas devem ser completas e minuciosas. Que renascimento! Eu deveria ter pensado há muito tempo que, quando o protagonista de uma história perde completamente o controle, especialmente um CEO dominador que se recusa a se apaixonar pela protagonista feminina de acordo com o roteiro, quem ficaria mais inquieto? É aquele que criou este mundo sem cérebro. Mas descobriu que a própria autora, que estava prestes a ter sua mesa virada pelo protagonista masculino, transmigrando para o CEO sem cérebro em uma história para mulheres, logo depois de eu usar o poder do capital, para enviar aquela santa pura ao Instituto Nacional de Fenômenos Sobrenaturais, uma sensação sem precedentes. Uma sensação sufocante de estagnação me envolveu. Não era mais a aparição de uma protagonista feminina específica, mas sim as regras do mundo inteiro. Em cima, longe. Alô, alô, estou bem. Se não consigo vencer, me junto a eles. É porque não consegue escrever, então entra em campo. Não consegue lidar com isso? Espere um pouco. Eu preciso perguntar claramente. Quem entrou em campo é a autora de histórias para mulheres que escreveu Se o Dominador se apaixona por mim. Ou o autor de histórias para homens que escreveu CEO sem cérebro e CEO sem cérebro de novo. Então eu ouvi aquela voz enlouquecida novamente. Sem prestígio ou elegância, escrevendo nossas fadas tão mal, ela ainda ousa entrar em campo? Então ficou claro para mim, quem entrou em campo foi a autora de histórias para mulheres. Então, se o autor de histórias para homens entrar em campo, e mudar meu personagem para um pobre coitado, como eu serei um CEO dominador? Eu ri, para o ar, ou melhor, para aquela autora de histórias para mulheres. Ajustei minhas mangas lentamente. Quer dizer, você finalmente pulou dos bastidores para a frente do palco, para desempenhar pessoalmente o papel de cafetina? Sua cafetina! Eu estou salvando o mundo! Eu posso modificar todas as configurações e enredos relacionados à protagonista feminina. Vamos ver como você vai quebrar isso? Depois de dizer isso, a autora de histórias para mulheres desligou, envergonhada e irritada. O mundo voltou a fluir. Em menos de um mês, uma misteriosa garota prodígio em investimentos surgiu repentinamente no círculo financeiro. Sem dúvida, é a protagonista feminina, Lin Weiwei. Ela primeiro usou, em um fórum de alta tecnologia financeira, uma série de insights perspicazes sobre os riscos dos derivativos financeiros descentralizados da Web 3.0. Estratégias de hedge, deixando um veterano da indústria sem palavras. Fragmentos de vídeo se espalharam em pequena escala no círculo, atraindo exclamações. Em seguida, de acordo com notícias internas, ela, em nome pessoal, mirou com precisão uma certa ação chinesa que sempre foi morna, antes do anúncio repentino da empresa. De uma importante cooperação com a equipe nacional, ela entrou pesadamente. Em apenas uma semana, seus ativos quadruplicaram, sendo considerada uma pedra filosofal. Logo, vários meios de comunicação financeira de peso começaram a publicar entrevistas com ela. Nos artigos, suas palavras eram afiadas, seus pontos de vista eram perspicazes. Ela falava com eloquência sobre macroeconomia, tendências da indústria e até mesmo sobre computação quântica. E o impacto no investimento, como se fosse a próxima combinação de Buffett e Keynes, com a ousadia de Soros. O nome Lin Weiwei começou a ser mencionado nas discussões internas de bancos de investimento de ponta e instituições de capital de risco. Alguns jovens analistas a idolatravam, e alguns magnatas desenvolveram um forte interesse por ela, querendo ver o quão boa era essa nova estrela. A preparação foi suficiente, o brilho deslumbrante, e o Wu Tianxin estava naturalmente na lista. Também na lista, estava aquela nova jovem prodígio dos investimentos, Lin Weiwei. Quando entrei no salão, ela estava cercada por várias pessoas. Ela não estava usando o vestido de estilo Lotus branco de antes, mas sim um terno de saia cor de champanhe de excelente qualidade. Cabelo comprido levemente ondulado, maquiagem requintada, segurando uma taça de champanhe. Estava conversando calmamente com um
Economista famoso de cabelos brancos, ela citou clássicos e mencionou alguns pontos de vista de artigos de ponta e termos de modelos complexos, vendo aquele economista balançando a cabeça repetidamente, as pessoas ao redor também mostraram admiração. A juventude é formidável. O veterano sorriu e caminhou em minha direção, dizendo em voz baixa: Tinshin, você conheceu a senhorita Lin? Suas ideias são muito ativas. O olfato também é aguçado. Embora a origem seja um pouco misteriosa, suas intervenções foram realmente impressionantes. Jovens como vocês podem interagir mais. Vejam, até o cupido se posicionou automaticamente, aos olhos de todos. Jovem, bonito, um leão de chácara de clube. Herdeiro do império comercial do capital, o Tinshin, e a jovem e bela estrela do mundo dos investimentos, Lin Weiwei, são simplesmente um par perfeito. É a combinação perfeita de capital e inteligência, a melhor dupla para observar o mar de negócios lado a lado. Se eu não fosse o Tinshin, se eu não soubesse que tudo isso era gerado pela autora nos bastidores, com Ctrl+C e Ctrl+V um gerador de configurações, talvez eu olhasse um pouco mais para essa mulher. Infelizmente, eu sou. Levanto minha taça, esperando pacientemente que a pequena rodinha de conversa deles termine. Os veteranos nos apresentam no momento certo. Weiwei, este é o presidente Wu do Grupo U. Vocês, jovens, deveriam ter mais em comum. Sobre o novo jantar de investimento industrial impulsionado por inteligência artificial, os grandes chefes expressam suas opiniões. Lin Weiwei ocasionalmente interrompe, seus pontos de vista ainda afiados, citando alguns dos últimos dados de relatórios dos principais laboratórios estrangeiros. Parece realmente convincente. A hora está quase certa. Balanço minha taça de vinho, aparentemente falando casualmente. A senhorita Lin tem uma visão profunda sobre a IU. No entanto, tenho uma pequena dúvida. Agora há pouco você mencionou Stanford. O relatório do Instituto AI do mês passado sobre os riscos éticos do modelo de grande porte de Domotai, no qual o algoritmo citado, o coeficiente de brilho da chave celestial, se me lembro bem, deveria ser 0,47, certo? Você disse 0,42. O sorriso no rosto de Lin Weiwei estagnou muito sutilmente, mas rapidamente voltou ao normal. Talvez eu tenha me enganado. O presidente Wu realmente tem um controle micro das minúcias. Não é nada. Meu tom ainda é calmo. Esse relatório é realmente detalhado. Especialmente o apêndice 3, aquele modelo de inferência baseado no teste de Turing ético, é muito bem projetado. A senhorita Lin acha que, no contexto do mercado do leste asiático, como os parâmetros de ponderação cultural deste modelo deveriam ser ajustados para serem mais razoáveis? Lin Weiwei, seus olhos mostraram um momento de branco. Embora ela rapidamente tenha ousado bebericar o vinho para esconder, essa hesitação momentânea foi capturada por algumas raposas velhas. Na cena, eu continuo sorrindo e lançando a próxima pergunta. Oh, e você mencionou antes que está otimista quanto à aplicação da computação neuromórfica no lado da borda, acreditando que esta será a descoberta da próxima geração de chips. Por coincidência, meu laboratório está fazendo direção relacionada. Tanto quanto eu sei, a principal rota técnica atual é combinar diferenciação e não aprender regras com redes neurais de pulso, mas limitado pelo consumo de energia e estabilidade de materiais consistentes. Não sei se a senhorita Lin está mais otimista quanto às perspectivas dos materiais de mudança de fase de dióxido de vanádio ou dos materiais de hafnio ferro-manganês. Os dedos de Lin Weiwei segurando a taça de vinho apertaram ligeiramente. Ela abriu a boca, parecendo querer dizer algo, mas finalmente não conseguiu emitir um vocabulário profissional completo. O que ela sabe é obviamente diretamente incutido pela autora, usado para enganar as pessoas. Julgamentos de tendências superficiais e nomes assustadores, uma vez que se aprofunde nas rotas técnicas específicas. Detalhes da ciência dos materiais, essa persona de gênio fortemente anexada é como o papel. Começou a vazar vento. Houve um momento de silêncio no salão. Aquele velho economista empurrou os óculos, olhando para Lin Weiwei pensativamente. Não dou a ela a chance de respirar, aproveito a oportunidade para persegui-la, com um tom mais suave. Como se fosse apenas uma discussão amigável entre colegas. A senhorita Lin não precisa ficar nervosa. Questões acadêmicas variam de pessoa para pessoa. A propósito, vendo a conversa da senhorita Lin, que está bem ciente da dinâmica do mercado financeiro internacional, presumo que você voe globalmente com frequência.
Não sei qual lounge VIP do aeroporto internacional a senhorita Lin mais gosta. Eu acho que a configuração original de Lin Weiwei é o quê? Uma aluna universitária comum que estuda marketing. Ofensivo localmente. Ela pode nem ter um passaporte, muito menos. Comentários sobre o lounge VIP do aeroporto internacional. O rosto de Lin Weiwei começou a empalidecer, com um toque de absurdo brilhando em seus olhos. Ela hesitou por um momento e disse com dificuldade: acho que são todos parecidos. Principalmente se puderem descansar. É mesmo? Eu aceno com a cabeça. Como se aceitasse essa resposta evasiva e, então, como se de repente se lembrasse de algo. Virou-se para um diretor de banco de investimento que trabalhava com fusões e aquisições transfronteiriças, Sr. Wang. Lembro-me de que da última vez o Sr. Wang reclamou um pouco. Olhando para Lin Weiwei, todos a observavam. Lin Weiwei ficou completamente paralisada. No canto da boca parecia haver um ligeiro triunfo. Como ela poderia saber a situação de segurança do Heathrow Terminal 5 de Londres? A autora pode lhe incutir conhecimento financeiro, mas como poderia lhe incutir detalhes de memórias de viagem que ela nunca teve? Suspirei, coloquei o copo de vinho, a voz não era alta, mas o suficiente para que todos no pequeno salão ouvissem claramente. Parece que a senhorita Lin é teórica, não se importa muito com os detalhes práticos e a experiência pessoal. Eu sorri, mas meu olhar passou agudamente por todos. Isso me lembra uma coisa interessante. Assistente Zhan, o assistente Zhan que estava sempre no canto. Aproximou-se imediatamente e me entregou um tablet. Liguei a tela. De frente para todos, havia algumas informações claramente exibidas. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Quando ouvi dizer que a senhorita Lin, um gênio, havia surgido no círculo, pedi para que fizessem uma simples pesquisa sobre ela. Senhorita Lin Weiwei, 22 anos, escola de polícia local. Diploma de Faculdade de Finanças e Economia, estudou secretariado. O histórico dos últimos 3 anos mostra que ela tem trabalhado em uma rede de cafeterias local e não tem nenhum estágio no setor financeiro. O rosto de Lin Weiwei ficou mais pálido, e as expressões das pessoas ao redor ficaram mais estranhas. Quanto aos vários casos de investimento milagrosos, mudei a tela para mostrar alguns fluxos de caixa complexos e análises de contas relacionadas. Aparentemente operados por meio de empresas offshore e contas anônimas, técnicas desatualizadas. Mas, coincidentemente, os pontos de injeção de capital inicial dessas contas e os horários de obtenção de informações importantes estão sutilmente relacionados a alguns fundos de investimento privado que foram recentemente observados pelos reguladores, suspeitos de insider trading e manipulação de mercado. Claro, isso é apenas uma coincidência. Acredito que o gênio da senhorita Lin não precisa da ajuda dessas coisas. Entreguei o tablet para um veterano atônito ao lado. Então olhei para Lin Weiwei, cujo rosto estava pálido como papel e cambaleando. E lentamente completei a última facada com uma voz que só ela podia ouvir: autora. Não, não, senhorita Lin, deliberadamente errei o tratamento, com um sarcasmo não disfarçado. Da próxima vez que quiser usar o hack de uma garota gênia em investimentos, lembre-se de pelo menos mudar seu diploma para um mestrado em engenharia financeira da Ivy League. Adicione experiência de trabalho no Goldman Sachs, habilidade com a língua e passaporte cheio de carimbos. E então, no cérebro da autora, não, não, senhorita Lin. Deliberadamente errei o tratamento, com um sarcasmo não disfarçado. Da próxima vez que quiser usar o hack de uma garota gênio em investimentos, lembre-se de pelo menos mudar seu diploma para um mestrado em engenharia financeira da Ivy League. Adicione experiência de trabalho no Goldman Sachs, habilidade com a língua e passaporte cheio de carimbos. E então coloque alguns livros no cérebro, de análise de títulos e detalhes de avaliação, em vez de apenas alguns trechos de notícias assustadoras e jargões da indústria. Afinal, você pode enganar os leitores, mas não se engane. O verdadeiro campo de jogo do capital não se importa com o quão bem você decorou suas falas, mas sim se seu código subjacente resiste ao escrutínio. Peguei meu casaco. Acenei levemente para os magnatas com expressões variadas. Desculpe por arruinar o prazer de todos. Parece que a teoria de investimento desta garota gênio ainda está temporariamente no nível teórico. Lancei um olhar para Lin Weiwei, que estava quase desmaiando. Quanto à prática, talvez ela precise ler mais livros. Ou mudar para um ghostwriter confiável. Depois de falar, virei-me para sair, deixando para trás um silêncio mortal. E uma protagonista cujo personagem desmoronou completamente, tornando-se motivo de riso. E também um no vácuo. Primeiro confronto frontal,
Vitória completa. Para atacar um personagem, você deve atacar o mais básico da constituição do personagem. As brechas de configuração mais originais. Se esta autora preguiçosa quer ser preguiçosa, não me culpe por escapar primeiro. Revelando o vazio lá dentro. O segundo ataque da autora logo chegou. Aconteceu em uma tarde de fim de semana aparentemente normal. Eu estava processando documentos da empresa. De repente, recebi um telefonema urgente do mordomo da casa antiga, a voz carregada de pavor. Misturado. Não é bom, a velha senhora foi ouvir ópera na cidade oeste hoje. No caminho de volta, perto do Parque Gingan, ela de repente ficou tonta e quase caiu. Felizmente, alguém ajudou a segurar a velha senhora e também ajudou a chamar um carro para enviá-la ao hospital. A velha senhora está bem agora. Apenas um pouco assustada, mas sempre murmurando que queria agradecer bem àquela moça. Dizem que a moça é bondosa, de boa aparência e abençoada, segurando a mão das pessoas sem soltar, insistindo em convidá-las para comer em sua cidade natal? Fronzo a testa. Vovó está bem? Os exames detalhados foram feitos? E aquela moça gentil? A senhora idosa fez um exame completo, só está um pouco hipoglicêmica e, com o calor, já está tudo bem. A moça se chama Lin Weivei, e agora está acompanhando a senhora idosa no carro a caminho de casa. A senhora idosa gosta muito dela, diz que vai cozinhar pessoalmente para ela e fazer uma sopa. O tom do mordomo é um pouco sutil. Parece ter percebido também que essa coincidência é perfeita demais. Lin Weivei realmente. Desta vez, ela não está interpretando o papel de gênio com um cérebro de ervilha, mas sim de salvadora de vidas. Paz? Uma combinação de cartas bombásticas forçada a ser usada. No mundo das novelas femininas, isso é quase uma jogada fatal. Bondade, coincidência, afeição dos mais velhos, dívida de gratidão. Com todo esse conjunto de coisas, um CEO dominador normal, mesmo que não queira no início, sob as lágrimas e a pressão da avó, na maioria das vezes, cederia relutantemente e acabaria descobrindo a beleza da garota, criando uma bela história. Infelizmente, eu sou Wu Qinxin, e sei profundamente que, sob a pena do autor, todas as coincidências são inevitáveis. Todos os destinos são arranjados à força, então dirijo imediatamente para a velha mansão e, assim que entro, vejo na sala de estar uma cena de profunda afeição entre avó e neta, a avó sentada no sofá, com uma tez realmente um pouco fraca, mas com muito ânimo, segurando a mão de Lin Weivei, cheia de carinho e preocupação. Lin Weivei está vestindo hoje roupas particularmente simples e obedientes, um vestido branco. O cabelo está suavemente solto, com os olhos baixos e obedientes, respondendo às perguntas da avó timidamente, revelando ocasionalmente uma preocupação e timidez apropriadas. Eu vejo, este é o destino. Lin Weivei levanta a cabeça na hora certa. Olha para mim e abaixa rapidamente a cabeça, com as bochechas levemente vermelhas, a voz fraca como a de um mosquito. Vovó Wu, não diga isso. Presidente Wu, olá. A atuação é muito mais refinada do que da última vez. Parece que o autor lhe deu aulas particulares de interpretação. Eu me aproximo. Primeiro observo cuidadosamente a tez da avó. Confirmo que ela está realmente bem e então volto meu olhar para Lin Weivei, com o rosto com um sorriso de gratidão impecável. Senhorita Lin, muito obrigado, esta gentileza. A família Wu definitivamente se lembrará. Eu acho que essa garota é muito boa. Você pode agradecer bem a ela em nome da vovó. Então, vamos jantar em casa esta noite. E amanhã deixe Weivei ir para sua empresa. Veja se há alguma vaga adequada para ela. Cuide mais desta criança. Eu gosto dela. Ela é muito melhor do que aquelas chamativas lá fora. Veja, o processo está aí. Retribuir a bondade, providenciar a aproximação, o herói salvando a beleza. A avó se tornou a assistente mais eficiente do autor. NPC. Lin Weivei acena apressadamente com as mãos. Não precisa, não precisa. Vovó Wu, eu realmente não posso deixar você fazer coisas difíceis. Eu vejo o humor dela, eu vejo o humor dela. Eu vejo o humor dela, eu vejo o humor dela, eu vejo o humor dela. Eu vejo o humor dela. O presidente Wu vai bater na vovó? A vovó está firme. E olha para mim, Qinxin, você não acha? Meu sorriso permanece, ajudando a avó a se sentar. Vovó, agradecer é certamente preciso, mas, antes de agradecer adequadamente a senhorita Lin, eu como neto tenho que esclarecer o que aconteceu hoje para garantir que a vovó esteja absolutamente segura ao sair no futuro. Desta vez, tivemos sorte de encontrar a senhorita Lin, e se da próxima vez? A vovó ouve e acha que faz sentido, acenando com a cabeça.
É preciso investigar, porque eu simplesmente desmaiei de repente hoje. Eu me volto para Lin Weiwei. O tom é suave, mas com um ar de indubitabilidade. Senhorita Lin, agradeço novamente. Para reconstituir com mais precisão a situação da época, talvez seja necessário que você se lembre detalhadamente do que aconteceu hoje. Por exemplo, em que hora e local você viu minha avó? Como era o ambiente ao redor na época? Originalmente, você pretendia ir para onde? Lin Weiwei parece estar preparada há muito tempo, respondendo fluentemente, por volta das 15h20, no Parque Jinjiang. Cerca de 100 metros ao sul do Portão Leste, eu estava indo a uma livraria ali para comprar livros, quando vi a vovó Wu se apoiando em uma árvore, com uma aparência muito ruim, e fui imediatamente até ela. Não havia muitos pedestres ao redor na época, estava um pouco silencioso. Eu aceno com a cabeça e instruo o assistente Zhan, recupere todas as câmeras de vigilância públicas perto do Portão Leste do Parque Jinjiang, das 15h às 16h. As câmeras de vigilância das lojas ao longo do caminho e a câmera do painel do nosso carro. Vovó, também, por favor, recorde a rota detalhada de hoje, o horário e a sensação antes da tontura. A avó se esforça para se lembrar, enquanto Lin Weiwei senta-se em silêncio, parecendo calma e serena, sentada ali, provavelmente pensando que esse encontro casual e o resgate na rua são perfeitos. Não há absolutamente nenhuma evidência a ser encontrada. Uma hora depois, o assistente Zhan chega ao salão lateral da velha mansão com um laptop e alguns analistas de segurança. A avó e Lin Weiwei também são convidadas a comparecer. Presidente Wu, os resultados da recuperação e análise da vigilância saíram? A expressão do assistente Zhan é um pouco séria. Eu o sinalizo para falar diretamente. Primeiro, de acordo com o relato da senhora idosa e o registro de GPS do carro, o itinerário da senhora idosa hoje foi: partiu da velha mansão às 14h, chegou ao Teatro Shenxi às 14h40 para assistir a uma ópera, saiu do teatro às 15h10. A rota original era retornar pela rua Pingyang. Mas por volta das 15h15, o veículo teve que desviar pela rua Jinjiang devido ao controle de tráfego temporário à frente, passando pelo portão leste do Parque Jinjiang, e foi precisamente no trecho de desvio que a senhora idosa desceu do carro, querendo tomar um ar fresco. Então aconteceu o acidente. O assistente Zhan recupera o mapa e a trajetória do veículo, ou seja, a avó apareceu no portão leste do Parque Jinjiang. É um evento temporário não planejado, eu concluo. Os cílios de Lin Weiwei tremem ligeiramente. O assistente Zhan muda a tela, aparecendo capturas de tela e vídeos de vários ângulos de vigilância. Recuperamos 3 câmeras de segurança da cidade perto do portão leste do Parque Jinjiang, as câmeras privadas de 2 lojas e uma câmera grande angular na entrada do parque. A reprodução da tela começa de forma síncrona. O tempo está marcado das 15h15 às 15h30. Pode-se ver que às 15h18, o carro da senhora idosa para na beira da estrada. Às 15h19, a senhora idosa sai do carro e caminha em direção à árvore de plátano. Às 3h20 e 5 segundos, a velha senhora demonstrou movimentos que indicavam um risco à saúde. O ponto crucial está aqui. O assistente Zhan ampliou um dos vídeos de vigilância que mostrava o lado sul do parque. Por favor, prestem atenção a esta imagem. Às 3h17, aproximadamente 1 minuto antes da velha senhora sair do carro, a senhorita Lin Weiwei já estava na trilha sul do Parque Jinjiang. A direção em que ela estava indo era claramente em direção ao portão leste, que é onde a velha senhora estava prestes a sair do carro, enquanto a livraria que ela alegava ir estava na direção do portão norte do parque. Completamente oposto ao seu trajeto naquele momento. O rosto de Lin Weiwei começou a empalidecer. Continuem, eu disse calmamente. Às 3h19 e 30 segundos, quando a velha senhora caminhava em direção ao plátano. A senhorita Lin já havia chegado perto do portão leste, mas ela não entrou no parque, nem foi em direção à livraria no portão norte, mas parou atrás de uma vaga de estacionamento do lado de fora do portão leste. A direção de sua visão era exatamente onde o carro da velha senhora estava estacionado. Ela ficou lá por cerca de 40 segundos, observando o tempo todo. O sorriso amável no rosto da avó desapareceu lentamente, olhando para Lin Weiwei com desconfiança. Então, às 3h20 e 5 segundos, a velha senhora teve um acidente. Quase ao mesmo tempo, às 3h20 e 7 segundos. 7 segundos, a senhorita Lin saiu rapidamente de trás da vaga de estacionamento, proibida de ir em direção à velha senhora.
A julgar por sua posição inicial e velocidade de reação, não parece que ela estava apenas passando e descobriu o que aconteceu, mas sim que estava esperando o tempo todo. E previu a ocorrência do evento. A audiência estava privada de som, apenas o vídeo de vigilância era reproduzido silenciosamente, delineando uma trajetória clara e repleta de premeditação com imagens frias. Nesse momento, o analista de segurança profissional complementou: há mais um ponto. Rastreamos a trajetória anterior da senhorita Lin. Através das câmeras de trânsito, descobrimos que a senhorita Lin apareceu perto da área do Parque Jindan por volta das 2h50 da tarde. Lin Weiwei, tremendo. Lin Weiwei falou lentamente: senhorita Lin, pode explicar? Apareceu perto do Parque Jindan. Lin Weiwei, tremendo. Lin Weiwei abriu lentamente a boca. Senhorita Lin, pode explicar? Por que você apareceu no caminho inevitável da minha avó com antecedência? Por que sua direção era oposta ao suposto destino? Por que você parou e observou atrás daquela vaga de estacionamento? E por que você conseguiu aparecer e oferecer ajuda no momento em que minha avó teve um acidente? Lin Weiwei abriu a boca, seus olhos cheios de pânico. Obviamente, a autora não lhe escreveu um roteiro para lidar com esse tipo de exposição técnica. A expressão da avó já havia se tornado completamente sombria. Ela olhou para Lin Weiwei, seus olhos cheios de decepção e raiva. Criança, você estava lá esperando por mim o tempo todo? Você já sabia que eu teria um acidente? O que está acontecendo aqui? Caminhei até Lin Weiwei, olhando para ela de cima, com uma voz fria. Isso não é coincidência, nem destino. Este é um golpe planejado e preciso, com o objetivo de atingir minha avó, usando a condição física e a bondade de um idoso. Lin Weiwei, ou o informante que a controla, a chamada graça salvadora. Não, isso se chama aproximação deliberada, com motivos ocultos. Viro-me para a avó, meu tom suave, mas firme. Avó, a bondade, o destino que você viu eram originalmente roteiros cuidadosamente elaborados. O objetivo dela não é ajudá-la, mas através de você, se aproximar de mim, se aproximar da família Wu. Desta vez é fingir salvar alguém, da próxima vez? A avó bateu no peito, assustada, olhando para os olhos de Lin Weiwei, sem mais nenhum calor. Apenas cautela e aversão restam. Chamem a polícia. Este tipo de pessoa com intenções ocultas deve ser denunciado à polícia. Lin Weiwei recuou assustada, balançando a cabeça repetidamente. Não, vovó Wu, presidente Wu, por favor, me ouçam. Eu só. Ela só disse eu só por um longo tempo, e não conseguiu dizer nada. Porque a autora do romance feminino provavelmente está surtando neste momento. Ela provavelmente só queria escrever uma cena romântica em que a bondosa protagonista feminina coincidentemente salva a avó do presidente dominador, mas nunca pensou que no mundo real existem câmeras de vigilância onipresentes, gravadores de condução e análise de trajetória. Na lógica de sua trama, as coisas na rua são como uma peça teatral, com os holofotes brilhando sobre os protagonistas e todo o resto sendo um fundo embaçado. Não há necessidade de considerar coisas irracionais como câmeras. Levantei a mão para impedir que a avó chamasse a polícia e disse friamente para Lin Weiwei: não há necessidade de explicar. Considerando que você realmente não machucou minha avó hoje e se esforçou muito para atuar, não vou chamar a polícia. Quando um vislumbre de esperança apareceu em seus olhos, continuei a dizer ao assistente Zhan, no entanto, com base na suspeita de perseguição, aproximação deliberada ou intenções desconhecidas em relação aos membros da família, compile todas as evidências de vigilância e relatórios de análise de hoje. Dê a ela uma cópia de backup, arquive uma cópia na polícia e divulgue inadvertidamente um pouco de informação para alguns amigos da mídia que têm bons relacionamentos. Ao mesmo tempo, notifique todas as instituições médicas relacionadas à nossa família. Lares de idosos, comunidades sofisticadas e locais frequentados, e coloque esta senhorita Lin Weiwei na lista de atenção especial, se ela aparecer perto de um local onde minha avó possa aparecer no futuro. Os seguranças devem aumentar a vigilância imediatamente e pedir educadamente que ela saia. Finalmente, olhei para Lin Weiwei, cujo rosto estava pálido como a morte. Senhorita Lin, a família Wu retribuirá sua graça salvadora ajudando você a se tornar famosa. No futuro, todo o círculo saberá que você é uma mulher cruel que não hesita em conspirar contra os idosos e dirigir e atuar em uma cena de resgate para se aproximar de uma família rica. Essa gentileza é pesada o suficiente? Ah, sim, acrescentei. Verifique como ela descobriu o itinerário da minha avó e as informações sobre o desvio hoje. Os motoristas da casa, os funcionários do prédio. Revejam tudo.
Nossa família Wu também precisa limpar os traidores internos. Depois de dizer isso, parei de olhá-la e ajudei a avó, que ainda estava furiosa, a voltar para o quarto para descansar. Atrás de mim, a autora do romance feminino planejou cuidadosamente mais uma vez. A trama de trunfo, que originalmente se pensava ser infalível, desabou sob a fria tecnologia da realidade e a análise lógica rigorosa, quebrando-se em um monte de escória ridícula. Quer me sequestrar com afeição familiar e gratidão? Primeiro, pergunte aos olhos onipresentes no céu que cobrem a cidade e minha equipe profissional de análise de segurança se eles concordam. Autora, você não sabe absolutamente nada sobre o poder da realidade. A terceira tentativa da autora chegou rapidamente. Obviamente, ela fez um tratamento mais extremo na racionalidade ou, em outras palavras, desistiu completamente da racionalidade. Em vez disso, buscou um sequestro emocional extremo e um começo de linha de cultivo. Desta vez, ela nem se incomodou em preparar um encontro romântico e simplesmente veio com um golpe de destino bruto e direto. O incidente ocorreu no estacionamento subterrâneo da sede do Grupo U. Eu tinha acabado de terminar uma longa videoconferência transnacional. Sentindo-me um pouco cansado, peguei o elevador exclusivo diretamente para o segundo subsolo. Quando a porta do elevador se abriu, eu estava olhando para o briefing no meu celular e caminhando em direção ao meu carro. De repente, sua voz, uma figura, não muito rápida, mas com um ângulo complicado, parou precisamente a menos de 2 metros da frente do meu carro. Ela soltou um leve grito e caiu suavemente no chão. Era Lin Weiwei. Ela estava usando um vestido longo de algodão branco hoje, parecendo gentil e inofensiva. Até a postura de sua queda era cuidadosamente projetada, para que as câmeras capturassem a beleza do ângulo da vítima. Meu motorista e guarda-costas reagiram rapidamente, avançaram imediatamente para verificar e impediram qualquer pessoa de se aproximar. Não pude deixar de franzir a testa e caminhei até lá. Lin Weiwei estava deitada no chão, com os olhos bem fechados, as sobrancelhas levemente franzidas, os longos cílios tremendo, como se suportasse uma dor enorme, mas teimosamente sem emitir um som. O que está acontecendo? Eu perguntei em voz baixa. O guarda-costas verificou e disse em voz baixa: Presidente Wu, não há ferimentos externos óbvios nesta senhora, mas ela parece estar inconsciente. Precisamos chamar uma ambulância? Nesse momento, os cílios de Lin Weiwei tremeram e ela abriu lentamente os olhos. Seus olhos estavam inicialmente vazios, olhando vagamente ao redor. Finalmente, eles se concentraram no meu rosto. Naqueles olhos, não havia mais nenhum cálculo, timidez ou disfarce das 2 vezes anteriores, apenas uma espécie de pureza infantil, dependência e terror. Ela encolheu-se ligeiramente, como um animal assustado, e então olhou para mim e disse em voz baixa e tímida. Soltou uma saudação que quase me fez rir friamente. Pai, você é meu pai? Weiwei está com muita dor de cabeça, com medo, amnésia e também amnésia que foi rebaixada ao estado infantil. O motorista e o guarda-costas ficaram atordoados, suas expressões estranhas. Instantaneamente entendi os cálculos do autor. No estacionamento da sede do Grupo U, no meu lugar de estacionamento exclusivo, ela foi encontrada inconsciente, acordou e sofreu amnésia, e me identificou como o único. Em público, eu, o Wu Tianxin, se ignorasse isso, seria um capitalista implacável que bateu em uma garota inocente e se recusou a assumir a responsabilidade. Isso seria um golpe fatal para a imagem do grupo. Se eu cuidasse dela, uma linda garota com amnésia, com a mente como uma criança, cheia de dependência de mim, dia e noite, o amor e o senso de responsabilidade surgiriam espontaneamente. Este é simplesmente um triplo assassinato de moralidade, opinião pública e emoção, forçando-me a salvá-la. Infelizmente, a autora do romance feminino ainda subestimou a mentalidade de um capitalista. Em seus olhos, existem apenas 2 opções para lidar com esse tipo de problema: levá-la embora ou abandoná-la. E aos meus olhos, a grande maioria dos problemas neste mundo pode ser resolvida com dinheiro e processos, decomposto em projetos padronizados, quantificáveis e gerenciáveis. Agachei-me, olhei para Lin Weiwei, que tinha um olhar estúpido e fofo, e disse ao guarda-costas em um tom calmo e imperturbável: chame a polícia, chame uma ambulância, notifique o Departamento de Relações Públicas do grupo. O responsável pelo departamento jurídico para ir ao local imediatamente, recupere as imagens de vigilância de todas as perspectivas nesta área do estacionamento na última hora, especialmente as imagens antes e depois da aparição desta senhora. Reproduza em câmera lenta e analise sua trajetória de caminhada e postura de queda. Então, peguei no meu telemóvel e liguei para o meu médico particular.
Dr. Wang, prepare uma equipa multidisciplinar de topo, com especialistas em neurocirurgia, neurologia, psiquiatria, pediatria e desenvolvimento comportamental. E também especialistas em amnésia. O equipamento tem de ser o mais avançado possível e o local no Hospital Internacional Corning, que pertence ao grupo, no piso VIP. Esvaziem tudo, isolamento total. A paciente será transportada imediatamente. O diagnóstico inicial é de amnésia retrógrada causada por um traumatismo crânioencefálico. É muito provável que haja regressão mental. Precisa de uma avaliação completa. Depois de dar estas instruções, voltei a olhar para Lin Weiwei. Ela parecia assustada com esta minha série de providências, tão calmas que roçavam a frieza. Encolheu-se um pouco, com os olhos grandes a marejar, prestes a chorar outra vez. Dei-lhe um sorriso rápido e tranquilizador, mas sem qualquer calor, como os que uso nas negociações comerciais, e disse-lhe com um tom de voz para acalmar uma criança: não tenhas medo, o tio leva-te ao médico. Estás ferida, precisas de ajuda. Tio. Lin Weiwei inclinou a cabeça, como se estivesse a tentar compreender aquele tratamento. Depois fez beicinho. Não és o papá. Então és uma boa pessoa? Eu sou alguém que te está a ajudar. Evitei responder diretamente, enquanto os seguranças a colocavam cuidadosamente na ambulância que chegou logo a seguir. Carros da polícia. A polícia e a ambulância chegaram quase ao mesmo tempo. Expliquei sucintamente a situação à polícia, salientando que ela tinha caído sozinha, depois de eu ter ligado o carro no meu lugar de estacionamento, e autorizei o acesso às imagens de videovigilância. Depois da perícia, a polícia praticamente descartou a hipótese de eu ter atropelado Lin Weiwei com o carro, mas a sua lesão e estado de amnésia ainda precisam de ser investigados. Em breve, a área VIP do último piso do Hospital Internacional Corning foi totalmente isolada. Lin Weiwei foi colocada numa enfermaria especial que se assemelhava a uma suíte de hotel de 5 estrelas, apenas repleta de equipamentos médicos sofisticados. Uma equipa de topo de especialistas, liderada pelo Dr. Wang, com 15 elementos, já estava no local. Entre eles, estavam também 2 especialistas em amnésia rara, que eu tinha contratado do estrangeiro a peso de ouro. Os exames começaram imediatamente. Ressonância magnética, eletroencefalograma, avaliação neuropsicológica, análise sanguínea, sequenciação genética. Todos os exames possíveis foram realizados. Os números na fatura aumentavam a uma velocidade estonteante. A equipa de especialistas realizava 2 reuniões diárias, elaborando relatórios de avaliação com dezenas de páginas. Ao mesmo tempo, a máquina de relações públicas do grupo o acelerava a fundo. Por minha ordem, o grupo publicou um comunicado oficial com uma redação cuidada e cheia de compaixão. Recentemente, uma jovem ficou ferida acidentalmente e apresentou sintomas de amnésia perto da sede da U. O presidente do Conselho de Administração da U, Sr. Wu Tinshin, descobriu-a de imediato e estendeu a mão, propondo que a vítima fosse levada para o Hospital Internacional Corning, do grupo, para ser totalmente tratada e avaliada por uma equipa médica composta por especialistas nacionais e estrangeiros de topo. O Sr. Wu está muito preocupado com este incidente e criou mesmo um fundo especial de assistência a acidentes. O grupo sempre manteve a responsabilidade social corporativa, preocupando-se com a vida e retribuindo à sociedade. Assim que o comunicado foi divulgado, juntamente com algumas fotografias desfocadas, mas que mostravam o tratamento urgente e as consultas com especialistas, e a luxuosa cama de hospital, a opinião pública inverteu-se instantaneamente. As especulações sobre um empresário frio, que poderiam ter surgido, foram completamente eliminadas. Em vez disso, surgiu a imagem de que o presidente Wu era bondoso, que tinha providenciado assistência médica imediata e que cobriria todas as despesas. Vejam esta equipa médica, é um tratamento de chefe de Estado. A Wu tem muita responsabilidade. Eles elogiaram a capacidade de gestão de crise, a capacidade de mobilização de recursos e o apurado sentido comercial para transformar um potencial acontecimento negativo num excelente exemplo de responsabilidade social corporativa e compaixão. Previram que esta ação iria aumentar significativamente a reputação da marca e a confiança do público. Como esperado, na semana seguinte, as ações do grupo subiram 30% de forma constante, contrariando a tendência do mercado. Um relatório de analistas salientou que, para além de um bom relatório financeiro trimestral,
A força corporativa e a imagem positiva demonstradas por este incidente de assistência a acidentes foram um dos fatores importantes que atraíram os investidores a apostar no seu valor a longo prazo. Enquanto isso, Lin Weiwei, o epicentro do incidente, desfrutava de cuidados abrangentes e meticulosos no piso VIP do Hospital Cornell. O seu dia a dia era rigorosamente programado. 7 horas, pequeno almoço personalizado por um nutricionista infantil. 8 horas, visita do neurologista e tratamento de estimulação cerebral. 9 horas, sessão de jogos de cartas e indução de memória com um psicólogo. 10 horas, atividades lúdicas sob a orientação de um especialista em desenvolvimento comportamental. À tarde, vários tratamentos de reabilitação e fisioterapia com equipamentos caros. À noite, uma equipa de enfermagem especializada acompanhava-a, lia-lhe contos de fadas infantis e embalava-a para dormir. Fora do seu quarto, seguranças estavam de vigia 24 horas por dia, impedindo a entrada de pessoas não autorizadas. Todos os profissionais de saúde que entravam em contato com ela assinavam rigorosos acordos de confidencialidade. O seu estado de amnésia e comportamento infantilizado, sob a observação e os exames diários dos especialistas, parecia cada vez mais forçado e rígido. Afinal, a regressão mental causada por uma verdadeira lesão cerebral tem um padrão de comportamento complexo e difícil de simular completamente. E a sua atuação infantilizada, imposta à força pela autora, estava cheia de falhas perante os profissionais. Uma semana depois, levei o relatório de cotação de ações mais recente e um resumo da avaliação médica, bastante extenso, para o quarto de Lin Weiwei. Ela estava sentada no meio de um monte de brinquedos educativos caros, a mexer num cubo mágico com um olhar vago. Ao ver-me, esboçou imediatamente um sorriso padrão, ensaiado, de dependência. Tio, vieste ver a Weiwei. Acenei com a mão, pedindo aos médicos e seguranças que se retirassem temporariamente. Coloquei o relatório de cotação de ações e a avaliação médica na pequena mesa à sua frente, puxei uma cadeira e sentei-me, observando-a com atenção. Lin Weiwei, ou devo chamar-te autora? Eu, mal tinha começado a falar. Como te sentiste durante esta semana? A ser consultada diariamente pelos melhores especialistas do mundo e a usufruir dos recursos médicos mais caros? Sentiste o teu estado a tornar-se mais claro ou mais confuso? O olhar de Lin Weiwei vacilou e a sua máscara infantilizada estalou um pouco. Peguei no relatório de cotação de ações, apontando para a bonita curva ascendente. Graças a ti, o valor de mercado da UF só aumentou isto esta semana. Este teu golpe saiu-te caro, mas o retorno do investimento foi surpreendentemente bom. Devo agradecer-te por teres proporcionado um excelente material de relações públicas e uma oportunidade de mostrar responsabilidade social? Ela franziu os lábios e não disse nada. Voltei a pegar no resumo da avaliação médica, abri uma página e li. O padrão de comportamento da paciente não corresponde à regressão mental causada por uma lesão cerebral orgânica típica. Apresenta elevada seletividade situacional e orientação para objetivos. Os testes de memória revelam uma amnésia e uma memória contraditórias de eventos recentes. A avaliação psicológica sugere que pode haver uma forte motivação externa a impulsionar o seu comportamento. Em suma, as conclusões dos especialistas são eufemísticas, mas o significado é claro. O teu estado é em grande parte fingido. Fechei o relatório, inclinei-me ligeiramente para a frente e encarei-a nos olhos. Então, o jogo vai acabar. Autora, vais continuar aqui, a ser tratada como um caso patológico raro. E a ser submetida a vários exames e tratamentos que podem ser um pouco desconfortáveis, e ajudar-me a aumentar o preço das ações? Ou vais ser sensata, recuperar a memória e ir-te embora sozinha? O silêncio instalou-se no quarto durante mais de 10 segundos. Finalmente, a inocência infantil nos olhos de Lin Weiwei desapareceu rapidamente, substituída por uma raiva e humilhação extremas. Ela endireitou-se bruscamente, lançou-me um olhar furioso e a sua voz recuperou o tom frio de adulta. Tinshin, tu és simplesmente descarado. Exagero. Levantei-me e ajeitei o casaco. Parece que escolheste recuperar a memória. Chamei o assistente Zhang e ordenei. Marca uma conferência de imprensa para anunciar que, graças aos esforços incessantes do Grupo U e à utilização de recursos médicos de topo, a senhora Lin, que ficou ferida acidentalmente e perdeu a memória, recuperou milagrosamente e está prestes a começar uma nova vida. O texto tem de ser emocionante, destacando os nossos esforços e resultados. Olhei para Lin Weiwei, com o rosto lívido, e sorri, mais uma vez. Obrigado, senhora Lin. A sua lesão valeu uma fortuna.
A quarta tentativa da autora provavelmente foi porque as minhas respostas anteriores, usando táticas de guerra comercial e equipas de tecnologia, a deixaram desesperada. Desta vez, abandonou completamente a lógica da sociedade moderna e começou a correr para um território místico e abstrato. Desta vez, o palco não é Wall Street, nem as ruas de uma metrópole, mas sim a orla de uma floresta tropical primitiva no sudoeste, onde se diz que existem vestígios do antigo reino de Dian. O grupo tem um projeto de mina de carvão nesta área. Os relatórios de exploração preliminares indicam que pode haver veios de metais raros, mas o terreno é complexo e o ambiente hostil. Em princípio, este tipo de projeto não exige a minha presença pessoal, mas uma descoberta vaga no relatório complexo, uma interferência não natural no equipamento de exploração, chamou-me a atenção. Intuí que a autora estava a tramar alguma coisa e decidi ir pessoalmente para ver e dar um golpe inicial em qualquer enredo que pudesse surgir. Nesse dia, no segundo dia em que me aventurei com especialistas em geologia e uma equipa de segurança no interior da área de exploração, aconteceu um acidente. Foi um desastre geológico que pode ser descrito como bizarro. Estávamos a acampar numa encosta suave encostada a uma parede de montanha íngreme quando, de repente, ouvimos um estrondo abafado sob os nossos pés. Não vinha de cima, mas sim de baixo. Em seguida, o chão tremeu violentamente, não de um lado para o outro, mas ondulava como uma onda, comprimindo o solo e colapsando subitamente, revelando buracos escuros e profundos. Ao mesmo tempo, uma névoa esbranquiçada com um cheiro a terra e um ligeiro odor adocicado espalhou-se rapidamente a partir desses buracos e das fissuras na parede da montanha. É um colapso de rochas subterrâneas. Cuidado, a névoa pode ser tóxica. O experiente líder da equipa de geologia gritou. No meio do caos, eu, 2 guarda-costas e Ling Weiwei, que por alguma razão também estavam naquele lugar amaldiçoado, caímos no maior buraco de colapso. Só posso dizer que a autora de romances femininos ignorou completamente o cenário urbano deste romance. É simplesmente como se a protagonista fosse para o céu e para o inferno. Do topo vinham os estrondos constantes de pedras a cair e os gritos ansiosos dirigidos a nós. Rolamos por uma encosta íngreme, não sei por quanto tempo, e acabamos por cair com estrondo numa superfície dura e úmida. Felizmente, a mochila e a parede rochosa amorteceram a queda e, para além de alguns arranhões e contusões, não sofremos ferimentos graves. As lanternas de alta potência ainda funcionavam, iluminando o ambiente circundante. Era uma câmara de pedra claramente escavada pelo homem, com relevos vagos e de estilo estranho nas paredes. O ar estava turvo, com um forte cheiro a mofo e o odor adocicado residual da névoa. Pior ainda, o nível de oxigênio era visivelmente baixo, causando opressão no peito e falta de ar. Senhor Wu, está bem? Os guarda-costas esforçaram-se por levantar-se, protegendo-me vigilantemente. A luz da lanterna iluminou outra figura caída, Lin Weiwei. Parecia mais abatida do que nós, com o fato de exploradora branco coberto de lama e o cabelo desgrenhado, mas o seu olhar tornou-se rapidamente diferente após o choque inicial. Era um olhar frio, distante, como se estivesse acima do mundo, completamente diferente de todas as suas aparições anteriores. Levantou-se lentamente, com movimentos que pareciam ter um ritmo peculiar, sacudiu o pó e até inspecionou a câmara de pedra, franzindo ligeiramente a testa. Usou uma voz etérea e indiferente. Eu e os guarda-costas ficamos estupefactos. O que se está a passar? O que é isto? Ling Weiwei parou de olhar para nós e caminhou em silêncio até uma das paredes da câmara de pedra, estendendo seus dedos finos e batendo em alguns tijolos de pedra com uma técnica única, por vezes levemente, por vezes com força. Os seus movimentos eram rápidos, com uma sensação rítmica indescritível, e murmurava baixinho feitiços como Qian San Lian, Kun Liu Duan, Zhen Yangiu, Zhen Fuvan. Depois de bater cerca de uma dúzia de vezes, um tijolo de pedra afundou-se repentinamente ligeiramente para dentro. Em seguida, um muro de pedra ao lado, que parecia encaixar perfeitamente, deslizou silenciosamente para um lado, revelando uma passagem escura e profunda que mal dava para uma pessoa passar. Uma corrente de ar ainda mais fria e úmida, mas com um odor adocicado atenuado, surgiu. Por aqui podem escapar temporariamente dos obstáculos terrestres e talvez encontrar água. Depois de dizer isto sem olhar para trás, entrou primeiro na passagem. A sua figura desapareceu rapidamente na escuridão. Os 2 guarda-costas olharam para mim, com os olhos cheios de choque e interrogação. Assenti. Sigam-na. Quer isto seja uma nova manobra da autora ou não, pelo menos parece que ela sabe encontrar o caminho. A passagem era sinuosa e descendente, escorregadia e difícil de percorrer. Lin Weiwei caminhava à frente, com passos leves e firmes,
como um gato selvagem na noite, ignorando os perigos que pudessem existir na escuridão. Durante o percurso, encontramos várias bifurcações e locais que pareciam penhascos intransponíveis. Ela observava os padrões nas paredes, ou ouvia o som do vento e da água, ou voltava a usar o feitiço de toque, conseguindo sempre encontrar o caminho certo. Numa ocasião, até nos avisou antecipadamente, permitindo-nos evitar. Numa bifurcação, abriu-se de repente um pequeno espaço de pedra natural com um charco de água límpida no centro, a borbulhar de uma fenda na rocha. Mais importante ainda, o ar aqui estava fresco, embora fresco, e o cheiro adocicado estava praticamente ausente. O nível de oxigênio também parecia ser mais elevado. Este é um dos olhos da matriz, uma fonte de fogo, onde podem descansar temporariamente até que o perigo passe. Ling Weiwei caminhou até ao charco, juntou a água com as mãos, cheirou cuidadosamente e até provou um pouco com a ponta da língua antes de nos dizer: a água não é tóxica, podem beber. Descansem um pouco para recuperarem as forças. Vou calcular a direção da saída. Depois de dizer isto, sentou-se sozinha numa pedra seca, olhando para mim e sussurrando: Senhor Wu, quem é afinal esta senhora Lin? Isto é como nos filmes. Z. Para criar suspense e mistério, a autora fez tudo o que estava ao seu alcance. Túmulos antigos, armadilhas, miasmas venenosos, formações, e uma protagonista que domina o Kimen Dungia. Salvar todos numa situação desesperada. Qualquer homem normal, provavelmente, no alívio de ter sobrevivido, sentiria uma forte curiosidade e dependência para com esta mulher misteriosa e poderosa. Poderia até sentir-se atraído por ela. Infelizmente, só consigo pensar numa coisa: o bloqueio de sinal neste sítio é demasiado forte. Os telemóveis não funcionam, senão já tinha chamado reforços. Depois de descansar cerca de meia hora, Lin Weiwei abriu de repente os olhos, com um brilho dourado a passar pelas suas pupilas. Levantou-se e disse: a hora está quase a chegar. O fluxo de energia da Terra está a mudar. Sigam-me. Levou-nos para fora do charco e percorreu os túneis complexos durante mais de 10 minutos, até parar em frente a uma parede de pedra com um mapa estelar gravado repetidamente. Observou-o atentamente durante algum tempo e, de repente, agiu com a rapidez de um raio, tocando em várias posições específicas no mapa estelar em sucessão. Cal. O som de uma armadilha a girar ecoou. A parede de pedra rachou ao meio e um raio de luz do céu, misturado com ar fresco, jorrou para dentro. A saída. Saímos mesmo daquele labirinto subterrâneo bizarro. Vendo uma luz no fim do túnel, os dois guarda-costas ficaram extremamente animados, e a atitude deles em relação a Lin Weiwei mudou completamente. Se transformou em reverência e gratidão. Lin Weiwei estava parada na entrada da caverna, banhada pelo brilho do sol poente. Um raio de sol incidia sobre seu rosto de perfil, mostrando uma beleza fria e transcendente, como uma fada independente. Estimava-se que a autora de romances femininos havia calculado o tempo especificamente. Até adicionou efeitos especiais de estilo antigo. Caso contrário, sem uma brisa sequer, como as roupas de Lin Weiwei estariam esvoaçando? Seria devido à energia interna verdadeira jorrando para fora de seu corpo? Lin Weiwei virou a cabeça e olhou para mim. Seu olhar era profundo, carregando uma solidão como a de altas montanhas e águas correntes. Senhor Wu, este lugar já foi deixado para trás, o caminho à frente é valioso, e nós temos um destino. Talvez nos encontremos novamente. Depois de dizer isso, sua figura ficou ainda mais etérea enquanto ela partia. Essa postura, essa fala, essa atmosfera. A autora provavelmente estava intoxicada na frente da tela, apenas esperando que eu avançasse e a agarrasse, ou pelo menos perguntasse: moça, quem é você? Como posso retribuir a graça de salvar minha vida? Eu mexi meu pescoço um pouco rígido. Bati a poeira do meu corpo e então... Sim, sim, sim. E também o método dele de bater na parede para encontrar o mecanismo, o ritmo e a força são muito especiais. Pode envolver o princípio da ressonância das ondas sonoras. Minhas emoções ficaram cada vez mais excitadas, diferentes das de um cientista que descobriu um novo continente. Professor Lee, isso é muito valioso. Isso pode envolver o desenvolvimento do potencial humano em ambientes extremos, a herança da antiga tecnologia inteligente, ou até mesmo algum tipo de função corporal ou capacidade perceptiva desconhecida. Sim, com certeza é um grande tópico interdisciplinar: biologia, física, história, arqueologia, ciência do corpo humano, projeto mecânico. Porque meu rosto começou a empalidecer. No momento seguinte, recuei um passo,
querendo fugir. Eu rapidamente gritei para o outro lado da linha. Sim, viva, feminina. 20 e poucos anos. Vou enviar as coordenadas da localização para você agora mesmo. Organize imediatamente a equipe de pesquisa mais enxuta. Traga os instrumentos de detecção portáteis mais avançados. Sim, aprenda com testador de reflexo neural, sensor de eletromiografia, monitor de ondas cerebrais, câmera termográfica infravermelha, registrador de parâmetros ambientais. Traga tudo o que puder. Solicite a licença de pesquisa científica de mais alto nível. Eu cobro todas as despesas. Sim, não precisa trazê-la de volta. Faça a pesquisa mais abrangente, mais profunda. O estudo mais sistemático. Esta é a riqueza de toda a humanidade. Desliguei o telefone. Eu imediatamente usei a função de posicionamento do telefone via satélite para enviar as coordenadas e então caminhei em direção à fada de alta altitude com o brilho de excitação da exploração científica em meu rosto. Já completamente congelada no lugar, Lin Weiwei, cuja imagem elegante estava em pedaços, tentou apertar a mão dele. Mestre Lin. Não, camarada Lin, sua habilidade é incrível. Isso não é absolutamente um assunto pessoal. Isso é ciência, é o progresso da humanidade. Volte conosco. O país, o mundo inteiro precisa de um objeto de pesquisa como você. Não se preocupe, nosso instituto tem condições de primeira classe, com os equipamentos mais avançados, para ajudá-lo a estimular o potencial e decifrar as senhas do mecanismo. Seu Kung Fu antigo. A verdade definitiva deve conter princípios que transcendem a ciência moderna. Vamos dar as mãos para desvendar os mistérios do corpo humano e herdar a sabedoria antiga. E lutar. A cada frase que eu dizia, o rosto de Lin Weiwei ficava mais pálido. O distanciamento frio em seus olhos já havia sido substituído pelo pavor e pelo colapso de esta pessoa está doente. Ele provavelmente nunca sonhou que sua aventura de túmulo antigo cuidadosamente preparada, a cena de uma fada salvando sua vida, destinada a esta vida, seria comigo. Desviaria abruptamente para a direção estranha de fenômenos misteriosos e pesquisa científica. Você está louco. Ele finalmente não conseguiu manter sua postura superior e gritou. Sua voz estava cheia de raiva. Eu sou uma pessoa reclusa, não toco em causa e efeito mundanos. Adeus. Depois de dizer isso, sua figura vacilou. Ele queria usar Kung Fu leve para escapar. Rápido, pare, tenha cuidado para não machucá-lo. Este é um espécime vivo valioso. Eu imediatamente gritei para os guarda-costas, embora os dois guarda-costas ainda estivessem um pouco confusos. Mas executar ordens é a prioridade. Eles imediatamente avançaram, tentando cercá-lo. Lin Weiwei obviamente não esperava esse lance. A movimentação apressada, embora ágil, diante de dois guarda-costas profissionais bem treinados e cheios de energia, somada à minha estimulação com esses comentários de cientista louco, o deixou completamente desorientado. Em poucos movimentos, ele foi encurralado na beira da parede de rocha. Vendo que a fuga era impossível, ele me lançou um olhar furioso. Aquele olhar queria me engolir vivo, murmurou algo inaudível e então ele fez algo que deixou todos boquiabertos. Deu uma forte pisada, mirando uma pedra saliente discreta na parede de rocha, e chutou-a. Então, ao lado, realmente, se abriu um pequeno buraco. Ele entrou sem se importar, e a entrada se fechou rapidamente após sua entrada, deixando apenas nós três nos entreolhando no lugar original. Essa presepada de protagonista dominador urbano já atingiu o auge. Presidente Wu, o guarda-costas, olhou para a parede de rocha perfeitamente fechada, com uma expressão de incredulidade. Bati a poeira das minhas mãos, guardando aquela expressão fanática de pesquisador científico de agora há pouco, recuperando a calma habitual e até suspirando um pouco, com pesar. Que pena! Ele correu rápido demais. Caso contrário, realmente poderia enviá-lo para o laboratório. A vida e as luzes. Ah, certo, enquanto caminhava, dei instruções aos guarda-costas, após retornar. Elaborem um relatório detalhado da experiência subterrânea desta vez, especialmente o desempenho de Lin Weiwei, e entreguem à equipe do professor Li. Embora a pessoa tenha escapado, essa descrição dos fenômenos já é suficiente para eles estudarem por um tempo. O orçamento permanece o mesmo, não recuse. Depois de várias falhas, a voz da autora na minha cabeça já estava com um tom choroso e histérico. Sua pessoa cruel, você é cruel o suficiente. Ter dinheiro não é tudo. As regras me impedem de agir diretamente contra você. Mas posso agir contra este mundo. Não acredito que, quando a lógica do mundo inteiro gira em torno de você,
E deve se apaixonar por Lin Weiwei para funcionar, você ainda consiga resistir. Autoridade final. Ativar o limitador de amplitude do mundo local. Quero que o Wu Tianxin se apaixone por Lin Weiwei. E que isso se torne a lei física deste mundo. Uma sensação de tontura vertiginosa me atingiu. Senti as regras ao meu redor parecerem se remodelar. Quando recobrei a consciência, percebi que estava sentado no escritório. O assistente Zen entrou e disse com um tom natural: Presidente Wu, a senhorita Lin Weiwei está esperando por você lá embaixo novamente. Ela disse que precisa vê-lo hoje, ou continuará esperando lá embaixo. Que garota diferente! Como o presidente Wu não poderia gostar dela? Algo poderoso. Uma atração invisível da trama estava tentando distorcer a percepção de todos ao meu redor, tornando Halo de protagonista de Lin Weiwei. Uma existência objetiva, transformando o ato de se apaixonar por ela em senso comum. Até percebi que peguei uma caneta e, involuntariamente, quero assinar o documento de aquisição do condomínio onde Lin Weiwei mora. Ao ver joias caras, inconscientemente penso que combinam muito com Lin Weiwei. Essa autora enlouqueceu. Ela está tentando modificar à força o código-fonte deste mundo, fazendo a lógica entrar em colapso. Rápido! Então, peguei o telefone interno e ordenei, quase gritando, ativem o projeto Titã imediatamente. Transfiram todos os ativos líquidos do grupo para a compra de Bitcoin, ouro e todos os ativos de proteção que pudermos comprar. Entrem em contato com o Banco Suíço e ativem o protocolo de emergência. Rápido! Eu sei que, quando a lógica do mundo começa a desmoronar, a única coisa que pode permanecer firme é a lógica mais primitiva, imutável. Dinheiro, ou melhor, a função de reserva de valor do capital. Fui forçado a tomar um sedativo. Antes de entrar em coma, meu último pensamento foi: autora, você quer me oprimir com as normas mundiais? Então, usarei a turbulência do mercado de capitais global para lutar contra você. Vamos ver qual é mais forte, sua caneta ou a crise financeira que meu dinheiro pode causar. Não sei quanto tempo fiquei em coma. Ao acordar, percebi que estava deitado em um quarto de isolamento especial. Ao meu redor, havia vários instrumentos de monitoramento. O assistente Zen estava de guarda ao lado, com um olhar que havia recuperado a clareza, mas com medo persistente. Presidente Wu, você acordou. Que bom! Você ficou em coma por 3 dias. Nesses 3 dias, o mercado financeiro global sofreu fortes turbulências. Operamos com todas as forças de acordo com suas instruções. O projeto Titã foi concluído inicialmente. Nós quase provocamos uma crise financeira global. Felizmente, no último momento, aquela sensação estranha desapareceu. Aliviei-me. Parece que quando este mundo, possivelmente, quando o comportamento frenético de enormes quantidades de capital causa um colapso completo, nem mesmo a autora consegue suportar esse custo. Ela teve que retrair aquele mundo terrível. E Lin Weiwei? Eu perguntei a ele, e parece que ela de repente voltou ao normal. Ela também não o incomoda mais. Dizem que ela encontrou um emprego normal e está vivendo bem. O assistente Zan disse com um certo receio. Eu ri, como esperado. Diante do poder absoluto do capital, mesmo que a autora venha pessoalmente para modificar o enredo, ela tem que pesar as consequências. Se isso destruiria seu próprio livro. Saí do quarto do hospital. O sol brilhava sobre mim. Eu sei, esta guerra contra a autora, contra o enredo clichê, pode ainda não ter terminado. Mas enquanto eu controlar esse capital que é suficiente para abalar o mundo, enquanto eu for o Wu Tianxin que não é influenciado pela gravidade do enredo, eu sempre terei a confiança para virar a mesa.